Hoje é sexta-feira, não é isso? Dia 9 de maio de 2025. Estou me conectando aqui com vocês pela ISCOM Rio de Janeiro, nesse canal de transmissão do Instagram e também do Facebook, para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. A gente está no terceiro canto, né? Aquela jornada diária, terceiro canto, capítulo 21. Esse capítulo é intitulado Conversa entre Manu e Kardama. Eu vou ler o verso número 32, tá? Agora o pessoal. Marcelo Magalhães, seja bem-vindo. Eu já estava aqui falando com o pessoal do Instagram, que está conectado. Eu demorei um pouquinho a conectar o Facebook. Teve aqui uma pegadinha, mas tá tudo certo. E que bom que o som e vídeo estão bons, conforme o Marcelo, o Bhakta Parikshit, acabou de me falar. Pelo que eu agradeço sempre essa boa vontade de trazer esse reporte, né, de como é que está a transmissão. Então, se ela está boa, vamos em frente. Todos sejam bem-vindos. Então, vamos lá, vamos fazer o protocolo. Araújo, o Fernando Araújo, seja muito bem-vindo, Fernando. Bom dia para você também, Aline Alípio. Todos vocês que estão se conectando. Anabela Oliveira, Hare Krishna. Bom, ao longo agora da transmissão, outras pessoas vão se conectando com a gente. E eu vou então fazer aqui, cumprir o nosso protocolo, pedindo as bênçãos dos Vaishnavas, dos grandes mestres de Krishna, para que seja uma leitura assim que nutra a nossa inteligência. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayana Rishi, ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. Reverências também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então, pessoal, o verso 32 do capítulo 21 do terceiro canto é o seguinte. Sahaham Shvanshakalaya Tadvirena Mahamune Tavakshetre Devahutyam Pranashir Tatua Samhitam. Vamos lá, tradução palavra por palavra. Saha, com aham, eu. Sua amsha kalaya, minha própria porção plenária. Tuat virena, através de teu sêmen. Mahamune, ó grande sábio. Mahamune, né? O Mahamune é um grande sábio. Tavakshetre, em tua esposa. Devahutyam, em Devahut. Pranashir, eu ensinarei. Tatua, dos princípios fundamentais. Samhitam, a doutrina. Eu vou ler agora a tradução, depois então o significado dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai, Jai Srila Prabhupada. Então a tradução. Ó grande sábio, eu manifestarei minha própria porção plenária através de tua esposa, Devahuti, juntamente com tuas 9 filhas, e ensiná-la-ei o sistema de filosofia que trata dos princípios ou categorias fundamentais. Significado. Nesta passagem, a expressão Swanshakalaya indica que o Senhor apareceria como o filho de Devahuti e Kardama Muni, como Kapila Deva, o primeiro expositor da filosofia Sankhya, que aqui é mencionada como Tattva Samhita.
O Senhor predisse a Kardama Muni que ele apareceria sob sua encarnação como Kapiladeva e propagaria a filosofia de Sankhya. A filosofia de Sankhya é muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E ela está descrita no 2º capítulo do Bhagavad Gita, que é o resumo do conteúdo do Gita. Imagine, né? É o resumo do conteúdo do Gita e está ali expressa a filosofia de Sankhya Yoga. Denota-se então a importância dessa filosofia. A filosofia de Sankhya é muito famosa no mundo, porém propagada por outro Kapiladeva. Mas esta filosofia Sankhya é diferente da Sankhya que foi exposta pelo próprio Senhor. Há 2 tipos de filosofia Sankhya. Uma é a filosofia Sankhya ateísta e a outra é a filosofia Sankhya teísta. A Sankhya propagada por Kapiladeva, filho de Devahuti, é filosofia teísta. Existem diferentes manifestações do Senhor. Ele é um só, mas transforma-se em muitos. Ele se divide em suas expansões diferentes, uma chamada Kala e a outra Vibhinansha. As entidades vivas comuns chamam-se expansões Vibhinansha e as ilimitadas expansões de Vishnu Tattva, tais como Vamana, Govinda, Narayana, Pradyumna, Vasudeva e Ananta, chamam-se Swansha Kala. Swansha refere-se a uma expansão direta e Kala denota uma expansão da expansão do Senhor original. Baladeva é uma expansão de Krishna, a primeira expansão de Krishna. E a expansão seguinte, a de Baladeva, é Sankarsana, ou seja, Sankarsana já é derivado de Balarama. Assim, Sankarsana é Kala, mas Baladeva é Swamsha. Entenderam, né? Swamsha, que é surge diretamente de Krishna. E Kala surge da expansão de Krishna, a expansão da expansão de Krishna. Não há, entretanto, diferença entre eles, todos são da mesma qualidade. Isto é muito bem explicado no Brahma Samhita 5.46. De partir evahi dashantaram abhyupetya. Com uma vela pode-se acender uma segunda vela, com a segunda, uma terceira e depois uma quarta, e dessa maneira pode-se acender milhares de velas, sendo que nenhuma vela é inferior à outra, quanto à distribuição de luz. Todas as velas têm pleno potencial iluminativo, mas mesmo assim distingue-se a vela que é a primeira, outra a segunda, outra a terceira e outra a quarta. Analogamente, não há diferença entre a expansão imediata do Senhor e sua expansão secundária. Os nomes do Senhor são considerados exatamente da mesma maneira. Como o Senhor é absoluto, seu nome, sua forma, seus passatempos, sua parafernália e sua qualidade têm todos a mesma potência. No mundo absoluto, o nome Krishna é a representação sonora transcendental do Senhor. Não há diferença potencial entre sua qualidade, nome, forma, etc. Se cantamos o nome do Senhor, Hare Krishna, isso tem tanta potência quanto o próprio Senhor. Aí, claro que tem o nosso elemento mente, que devido à nossa pouca fé, os nossos anartas, a gente canta Hare Krishna, mas não consegue ter a realização assim. Claro que obtemos resultados dessa prática constante, mas no sentido de você ter a realização de que cantou Hare Krishna e aí você tem um darshana de Krishna, entendeu? Que é isso que deve acontecer quando a pessoa canta puramente. Ela entra dentro do ambiente de Yogamaya e Krishna se revela através do seu santo nome, porque o seu santo nome é igual à pessoa de Krishna, né? Mas a gente chega lá gradualmente, passo a passo. Um dia a gente chega lá. Não há diferença potencial entre a forma do Senhor, a quem adoramos, e a forma do Senhor no templo.
Não se deve pensar que alguém está adorando um boneco ou uma estátua do Senhor, mesmo que outros a considerem uma estátua. Por não haver diferença de potencial, obtém-se o mesmo resultado adorando a estátua do Senhor ou o próprio Senhor. Esta é a ciência da consciência de Krishna. Shila Prabhupada aqui de Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tramine Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyas Kripa Sindhu Vyayavacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, pessoal, vamos lá. Temos aqui uma turma que se conectou agora. Sundarang, bom dia. Aceite também minhas reverências. Hare Krishna. Também aqui o Otávio Ojasui. Hare Krishna, Otávio. Bem-vindo. Anderson Alves Oliveira, Geni Gomes. Então, o Cauã Cavalho, o Araújo, o Fernando Araújo, eu já tinha me reportado a ele. Então, vou reler aqui, vocês que entraram um pouquinho depois, vou reler aqui o verso 32. Sahaham Swanshakalaya Twadvire Namahamune Tavakshetre Devahutyam Pranesye Tattva Samhitam. Ó grande sábio, eu manifestarei minha própria porção plenária através de tua esposa, Devahuti, juntamente com tuas 9 filhas, e ensiná-la-ei o sistema de filosofia que trata dos princípios ou categorias fundamentais. Então, aqui nós temos Maitreya narrando a conversa entre Manu e Kardama, na qual existem as falas da própria Suprema Personalidade de Deus, tá? Maitreya está fazendo essa narrativa. Espera aí. Aqui a partir do verso 22, ele começa com Rishir Uvacha. Significa exatamente o grande sábio Maitreya disse. Então Maitreya começa a discorrer, né? E aí ele faz referência ao Senhor Vishnu, que ficou enaltecido com as palavras que lhe foram dirigidas por Kardama, não é isso? E aí, estou aqui voltando um pouquinho só para poder pegar esse fio da meada, né? Exatamente. Kardama estava falando e agora Maitreya está se referindo às respostas do Senhor Vishnu para Kardama, tá? E ele menciona, né, que ele se manifestaria
através da relação de Kardama Muni com Devahuti, ele se manifestaria no ventre de Devahuti. E ali se manifestaria Kapila Deva, o filho de Kardama e Devahuti, que na verdade é uma porção plenária da Suprema Personalidade de Deus. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, só para dar uma situada. Eu até ontem, fazendo uma leitura para o Maia por TV Brasil, eu li o último verso desse mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui. Eu li agora o verso 32 do capítulo 21. Ontem eu li o verso 26. É interessante que esse capítulo, ele descreve a conversa entre Manu e Kardama, né? Mas com essas pitadas do diálogo do próprio Senhor Supremo com Kardama Muni. Então é uma dinâmica muito interessante, onde Maitreya vai relatando tudo isso, né? Isso na conversa de Maitreya com Vidura, olha que interessante. Mas é interessante a gente entender um pouco sobre Manu e também Kardama, né? Manu, ele é considerado o pai da humanidade, né? Olá, Márcio Claro, Madana Mohana Dasa, reverências, tá? Também mais o pessoal que entrou aqui, a Gopi Vigan e também a Clarissa Alexandrino. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, Swayambhuva Manu, os manos, na verdade, né? Existem 14 manos para cada dia de Brahma, tá? E esses manos, eles são administradores dos afazeres universais, sabe? E todos os membros da sociedade humana, todo mundo que é humano, toda alma que está corporificada numa forma humana, é descendente de Manu. Interessante, né? Humano. Esse termo humano em sânscrito, ele é manusya, tá? Então, obviamente, a palavra humano, né, que deriva de manusya, do sânscrito, na verdade, é uma derivação do nome Manu. Então, esses administradores universais, tá? E Kardama, por sua vez, sim, esses são os manos, né? Existem, como eu disse, 14 manos. Quer dizer, eu disse não, isso está descrito no Srimad Bhagavatam, né? Eu apenas estou me reportando ao que o Srimad Bhagavatam comenta, tá? E de todos os manos tem o Swayambhuva Manu, que é esse daqui dessa conversa, que é o primeiro mano, tá? Ele é criado pelo Senhor Brahma, diretamente da mente do Senhor Brahma. E aí, por conta disso, ele é assim conhecido como Manasaputra. Manas, que vem de mente, né? Man, ou Manas, mente, e Putra, quer dizer filho. Ele é filho da mente do Senhor Brahma. Ou seja, ele não tem um nascimento, tal qual o Senhor Brahma. Ele surge ali da vontade do próprio Senhor Vishnu, né? Então, o Swayambhuva Manu, ele surge do Senhor Brahma, tá? É uma expansão de uma expansão, né? Swamsha Kala. Então, e é interessante porque ele tem muita relevância para a sociedade humana, porque ele é o criador do Manu Smriti, que é o primeiro código de leis que se tem conhecimento e que é o primeiro código da humanidade, que é referência para todos os códigos sociais, morais e códigos de leis, em última análise, que nós temos assim implantados em todos os cantos do mundo, entendeu? Aqui do planeta que a gente habita naturalmente, né? Também existe até uma referência de que teria sido Swayambhuva Manu quem dividiu os Vedas em 4 seções, tá? Eu não tenho essa absoluta certeza, mas tem uma referência disso, que teria sido ele, entendeu? Embora Vyasadeva é também assim atribuído a Vyasadeva a divisão dos Vedas nos 4 Vedas, pelo que me consta, tá?
Ele compilou, ele dividiu e compilou os Vedas, né? Haridarshana, seja bem-vindo, reverências, tá? Bom, falamos aqui dos manos, do Swayambhuva Mano e agora Kardama Muni. Kardama Muni é um grande muni, né? Um sábio, e é um Prajapati. Prajapati é um daqueles seres que são encarregados de popular o mundo, tá? Popular o universo. Então, e como a gente já aqui abordou sobre esse assunto, que é o próprio tópico do verso em si, né? Ele é o pai de Kapila Deva, ou Kapila Muni, também conhecido como Kapila Muni, que é o propagador da filosofia de Sankhya Yoga, tá? Que é uma encarnação de Krishna. Kapila Muni é uma porção plenária do Senhor Supremo de Vishnu, tá? Então, agora, o que é a filosofia de Sankhya Yoga? A filosofia de Sankhya Yoga, ela basicamente faz uma distinção entre o que é espírito e o que é matéria, tá? E ela tem uma relevância muito importante, porque são conhecimentos basilares que já vão dar um norte para a gente poder começar a entender a nossa natureza espiritual, tá? Sem compreender a nossa natureza espiritual, fica muito difícil que a gente consiga sair do emaranhado do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, porque a gente fica preso ao conceito corpóreo de vida, às designações temporárias, e, consequentemente, vive em função de uma identidade equivocada, uma identidade falsa. É o que se denomina ego falso, ou falso ego. A gente se identifica com um personagem que estamos vivendo, personagem esse que terá uma duração de vida limitada, curta, por sinal, em Kali Yuga, no máximo ali, beirando, quem chega a 100 anos já vive muito. Eu tenho uma tia que está com 101 anos, tá? Mas quem vive 100 anos já está vivendo muito, entendeu? Por aí, nessa faixa de... Então, compreender a nossa natureza espiritual, eu sou Atato Brahma Jigyasa, né? Através dessa indagação filosófica, primeiro aforismo do Vedanta Sutra, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas indagações podem nos remeter a entender a nossa natureza espiritual. Entender que esse corpo, ele só existe, ele só é vivo, na verdade. O que determina a consciência corpórea é a presença da alma nesse corpo. O corpo é meramente um invólucro, o veículo da alma, né? Tem um verso muito bonito, que deixa eu ver se eu localizo aqui, que fala de Paramatma, que esse corpo é uma máquina, 18 alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo esse corpo é como uma máquina, né? Deixa eu ver aqui se eu localizo. Um verso muito bonito que fala assim sobre a super-alma, né? Eu não tô, eu vou ter que, vai ficar um pouco demorado, porque eu não me recordo qual é o verso, mas que fala sobre isso, né? Que o corpo material é como que uma máquina, né? O nosso veículo, tá? Sim, achei, é o 61, capítulo 18, verso 61. O Senhor Supremo está situado no coração de todos. Ó Arjuna, está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material. Olha que interessante, né?
Após mudar de corpo, a entidade viva se esquece de seus atos passados, mas a superalma, como aquele que conhece passado, presente e o futuro, permanece a testemunha de todas as suas atividades. Por isso, todas as atividades das entidades vivas são dirigidas por esta alma suprema. Então tá aí, né? Então quando se entende, eu sou uma alma e eu estou no coração desse corpo, por isso o coração pulsa, né? A bateria do coração, que é esse músculo interno que pulsa e que faz com que o sangue seja bombeado por todo o corpo e permita a consciência, né? Se você fizer um garrote numa parte, num membro do seu corpo, aqui, por exemplo, no braço ou na perna, então gradualmente, pela falta de sangue, da vascularização naquele membro que está sendo obstruída a passagem do sangue, vai começar a ficar dormente, a pessoa vai perdendo a consciência daquilo, daquela parte, né? Então, porque a alma está no coração, o coração pulsa, e porque o coração pulsa, o sangue é todo distribuído, a consciência se faz presente em todo o corpo. A gente tem consciência do nosso corpo. Mas o corpo é meramente um tipo de máquina feita de elementos materiais, terra, água, fogo, ar e éter, né? Esse é o corpo grosseiro. Então, uma vez que se entenda isso, que é a filosofia de Sankhya explica isso, de uma maneira muito didática, capítulo 2 da Bhagavad Gita. Resumo do conteúdo do Gita está ali, impressa toda a filosofia de Sankhya ensinada por Kapila Deva. Então, esse é um elemento, por isso que está aqui dizendo que sistema de filosofia que trata dos princípios ou categorias fundamentais, né? Porque é muito importante compreender essa distinção entre matéria e espírito, sabe? Agora, aqui no significado de Srila Prabhupada, ele está falando sobre as diferentes manifestações do Senhor Supremo. E aqui ele faz as denominações, né, de expansões Swansha, ou seja, são as Vishnu Tattvas, tá? Expansões diretas de Krishna. Como o exemplo que é dado por Srila Prabhupada é Balarama. Balarama é uma emanação diretamente de Krishna, assim como Radharani também, né, que é uma manifestação da potência interna de prazer de Krishna. Então essas entidades vivas, elas são Vishnu Tattvas, ou expansões Swansha, derivam diretamente de Krishna. Mas tudo, em última análise, é derivação de Krishna original. A gente sabe que Krishna, ele é Atmarama, autossatisfeito. Tá? Então ele não precisa de nada. Ele está completamente, realizado internamente, só com a sua própria existência. Tá? Mas porque Krishna é um indivíduo, um ser único, indivisível, quer dizer, ele se expande, né? Ele não se divide, ele se expande, mas é indivisível, é um indivíduo único, é uma personalidade. Até por isso, Prabhupada sempre faz essa referência, né, da suprema personalidade de Deus, não é verdade? Mas porque ele é essa pessoa suprema, ele acaba que ele deseja se relacionar amorosamente com outros seres. Isso explica as suas expansões. Tanto as expansões Swansha, aquela que emanam diretamente dele e que, por causa disso, vão promover outras expansões, como Chaturvyuha, né? A expansão Chaturvyuha do Senhor Supremo, que é Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva e Sankarsana. São essas 4 expansões que são, na verdade, expansões do Senhor Balarama.
que já são então Swansha Kala, expansão da expansão do Senhor Supremo. É um papo assim um pouco, mas para o padre ele é muito didático, né? Então a gente acaba começando entendendo. Ele dá a analogia da vela. Essa analogia é muito pertinente, né? Muito apropriada, porque você só pode acender velas se você tiver uma primeira vela acesa. Então é assim, essa primeira vela acesa é Krishna. Aí Krishna vai lá e acende a velinha que é o Senhor Balarama. Opa! Krishna pode acender outras velas, mas essa vela que foi acendida por Krishna, Balarama, já pode também acender outras velas. E todas essas velas terão então o quê? Potência de luz, tal qual a vela original. Só que a vela original é a vela original. Né? Prabhupada faz essa menção aqui no seu significado, né? Então, então acho que dessa maneira dá para clarear essa compreensão desses aspectos assim mais técnicos das expansões de Krishna, expansões Swamsha, Vishnu Tattvas e expansões Swansha Kala. E aí também está se mencionando aqui nós como expansões de Krishna já com uma outra denominação, que é Vibhinansha, partes integrantes de Krishna. Né? Haridashna, obrigado, 1861, já conectei aqui. Ademas, seja muito bem-vindo, bom dia. Então, tem até o verso, né? Aqui, capítulo 15, verso número 7, aqui da Bhagavad Gita. Oi, Dani, seja bem-vinda. 15:7, não é isso? Ele vai falar Mamai Vansho Diva Loke. Olha só, Mamai Mama Eva Ansho. Mama Eva Ansho. Mesma palavra, né? Expansão Ansha, Vibhinansha. O que significa isso? Partes integrantes de Krishna. Mama Eva Ansho. Mama minha, Eva de certo, Anshaha. Partícula fragmentária. Divaloque, no mundo da vida condicional. Então nós somos também conhecidos como Nitya Badas, expansões Vibhinansha de Krishna, que se manifestam no mundo material e que ficamos atados a esse mundo material. O termo que eu mencionei são as almas eternamente Nitya Badas, almas eternamente condicionadas. A gente, em razão dessa nossa categoria, Nitya Badas, ou partes integrantes de Krishna, Vibhinansha, né? Nós temos a tendência de ficar preso a esse mundo material. Essa é a nossa realidade. Mas o Senhor Supremo, compassivo, misericordioso e um protetor de todas as entidades vivas, ele está sempre, como esse mundo material é um mundo de dualidades, em que bem e mal eles ficam se rivalizando, se digladiando. Então o Senhor Supremo não meramente sempre busca, através também de suas manifestações, arrefecer os ânimos no mundo material, através de suas diferentes manifestações, como seus avataras, né? Como por exemplo seus lila avataras, seus guna avataras, seus manvantar avataras, seus shakti avesha avataras. Né? Krishna sempre vem arrefecer os ânimos do mundo material para restabelecer o Dharma, né? Dar o norte. Para quê? Para que a sociedade humana possa viver dentro de valores e princípios que edifiquem, que nutram a inteligência e que nos conduza a uma percepção mais refinada da existência e, em última análise, da existência
dessa pessoa suprema que é a fonte e origem de tudo. E fazer com que, entendendo isso, a gente busque a nossa relação perdida com Krishna. Entendeu? E a partir daí, a gente vai poder receber essa misericórdia sem causa. E embora sejamos entidades vivas com a tendência de ficarmos eternamente condicionados, a gente pode, por esse amor imotivado do Senhor Supremo, ingressar, né, ficarmos sob a influência de Yoga Maya, entende? Que é a energia superior de Krishna. E aí saímos da influência de Mahamaya, que é essa energia inferior, né? Que é divina também, mas é inferior. Daivirriesha Gunamai Mamamaya Duratyaya Maneva Je Prapadyante Mayanetam Tarantite. Esse verso ele fala exatamente sobre a característica dessa energia que predomina no mundo material, Mahamaya, que Krishna denomina como Daivi Prakriti, ou seja, uma energia também divina, porém de qualidade inferior. Por quê? Porque ela é constituída Daivi Esha Gunamai Mamamaya. Krishna fala, é minha própria energia também, é uma energia inferior, é minha Maya, minha energia. E é constituído o quê? Dos 3 modos da natureza material. E por isso, porque ficamos sob a influência dessa energia inferior de Krishna, essa Maya, a gente fica inebriado e com a identificação equivocada quanto à nossa identidade. E vivemos para satisfazer uma mentezinha materialmente condicionada. Uma mente que é tão poderosa que subjuga a inteligência. E por quê? Porque a inteligência, ela está identificada com a nossa existência transitória. Entendeu? A inteligência, ela está contaminada pelo ego falso. Então, ela está sempre atuando com base naquilo que vai ser favorável para o personagem. Ah, eu sou um homem, então eu quero uma mulher. Ah, eu tenho uma nacionalidade, então eu quero proteger os valores da minha nação. Claro, tudo tem sua relevância no desenvolvimento da entidade viva corporificada. Mas, em última análise, é uma identificação equivocada. A gente precisa cumprir com todos os deveres do mundo material, mas sempre entendendo que, na verdade, eu não sou aquele personagem brasileiro, carioca, branco, hétero, e, enfim, cada um nas suas designações, né? Hoje tem muitas designações, né? Inclusive, né? Inerentes a esse aspecto egóico, falso que todos vivem, entendeu? Mas então, a mente é tão poderosa que subjuga a inteligência que está atrelada a um conceito de existência equivocado, ao ego falso. E fica vivendo, e por isso fica no samsara, né? Então, mas todo o plano de Krishna, ele tem como objetivo o nosso despertar para a realidade. Entendeu? De modo que a gente seja conduzido para um caminho que nos leve a agirmos dentro da perspectiva de alma que somos. E que vão, através do relacionamento com Krishna, da atitude amorosa perante Krishna, purificar a nossa mente, o nosso coração, e passar a agir para o prazer de Krishna, gradualmente, para o prazer de Krishna, e consequentemente, gradualmente, vai se revelando a nossa realidade como alma espiritual. E o gosto superior, ou seja, o prazer que advém das práticas devocionais para a satisfação de Krishna, são tão poderosos, tão intensos, que aqueles prazeres mundanos eles vão se tornando completamente sem sentido, né? A gente supera. Aí o que acontece? Mama Maya Duratyaya. Maya, essa Maya é muito dura mesmo, né? O termo dura é derivado de Durga, que é aquilo que é difícil de se transpor, aquilo que é difícil de se superar.
E aí no verso que eu mencionei, Maneva, é o 2,41, não é isso? Eu me confundo às vezes, tá? Não, 2,41 é Via Vachat me Cabodiro. Esse vai ser o... Deixa eu ver aqui. Aí Virrecha, Gunamaí, Mamamaia. Só um segundinho, só pra gente, né, dar referência legal, né? Não, é o 7,14, tô viajando. É o 7,14, não tem nada a ver com 2,41. Então, aí a sequência, na terceira linha, Maneva de Prapadyante. Maneva de Prapadyante. Prapadyante significa rendição, né? Você se coloca ali rendido a Krishna. Mayane Tantarantite. Pode facilmente transpor a influência dessa energia de Maya. Entendeu? Olha que coisa maravilhosa. Então, tá aí a dica, né? O serviço devocional, ele nos capacita a nós superarmos as influências dessa Mahamaya, essa energia de Krishna inferior, que é divina também, mas que ela faz a gente ficar preso no ciclo de nascimentos e mortes, porque a gente fica identificado com uma identidade falsa. Tá? Então tem um exemplo interessante, que é o ator. Um ator, quando ele sobe no palco, ele interpreta um papel. E ele deve, né, mediante a leitura do roteiro, das falas do seu personagem, ele tem que estar ali afiado para poder representar o melhor possível, quando ele sobe ao palco, aquele papel que foi a ele delegado de interpretar. É assim? Mas quando ele sai do palco, mesmo quando ele está no palco, na verdade, ele está ciente de quem ele é verdadeiramente. Né? E quando ele sai do palco, aí ele volta, ele não fica ali reproduzindo as falas, ou seja, o bojo do personagem, né? A vida do personagem, ele é ele. Então, da mesma forma, o plano de essência material é um palco. E a alma corporificada, ela exerce um personagem na relação com esse mundo. Mas o verdadeiro ser, a pessoa verdadeira que está ali é a alma. Assim como o ator é o verdadeiro ser que está meramente interpretando o personagem. Né? E no ciclo de nascimentos e mortes, nós vamos interpretando diferentes personagens em vários palcos diferentes. Entende? São várias situações. Aspectos culturais que vão nos influenciar, ensinamentos que a gente vai receber, tudo com base em guna e karma, né? Os modos que a gente está sendo influenciado e reações das nossas ações. E todas essas vivências, assim como um ator, ele pode aprender muito para a sua vida pessoal através dos personagens que ele interpreta, nós também podemos ir aprendendo muito com os repetidos nascimentos e mortes que a gente fica submetido. Podemos aprender muito ou não, entende? Quando a gente aprende muito, a gente edifica a nossa vida e a gente vai poder chegar, pela misericórdia sem causa do Guru de Krishna, se conectar com o serviço devocional. Agora a gente pode também cada vez ir se emaranhando mais nesse mundo material em razão do poder de Maya e do poder da mente materialmente condicionada que, como eu disse, subjuga a inteligência. A inteligência é essa que está atrelada a um ego falso, a uma existência falsa, né? E aí está aí, como quebrar isso? Rendição a Krishna, né? Então, como o verso que eu mencionei fala, a gente se rende a Krishna,
que aí Krishna protege a gente vai se desenvolvendo. Sim, agora para fechar aqui a leitura de hoje, é importante a gente entender que tudo que está relacionado com Krishna é Krishna em última análise, entendeu? Tem a potência de Krishna. Então, Nama, Rupa, Guna, Lila, nome, forma, os passatempos de Krishna, aliás, as qualidades de Krishna, os passatempos de Krishna, tudo que está relacionado com Krishna tem ali a potência de Krishna. Então, Prabhupada faz menção, por exemplo, às deidades que são adoradas. Krishna aceita a arte Vigraha exatamente para se tornar visível para nós, seres, almas espirituais corporificadas, que não temos ainda sentidos tão purificados a ponto de nós conseguirmos perceber aquele que é Adoksaja, que é o próprio Krishna, e que não, Adoksaja é um termo que quer dizer que aquele que não pode ser percebido pelas funções sensoriais, entende? Então Krishna aceita a forma da deidade, aceita essa reverência, a atitude amorosa que é dirigida a ele através da deidade, e por isso a gente vai se purificando no serviço devocional. Então esse é a demonstração do amor de Krishna por todos nós, né? Então, tudo que está relacionado a Krishna não é diferente dele, né? Por isso, quando a gente pega, por exemplo, um livro, Srimad Bhagavatam, então você pega o Bhagavatam, você traz ele à sua cabeça como uma atitude de reverência e de purificação. Você pede ali que aquilo seja uma bênção para você, entendeu? Porque aqui, o que está aqui é tudo que fala sobre Krishna e seus associados. E os associados de Krishna, por sua vez, também são ali referências que revelam Krishna, né? Até se a gente for estudar, por exemplo, a verdade absoluta, os 5 aspectos da verdade absoluta, que é o próprio Deus, a sua expansão, a sua encarnação, a sua porção plenária e o devoto, esses são os 5 aspectos da verdade absoluta. O 5º aspecto, quem é? O devoto de Krishna. Por quê? Porque ele também revela Krishna. Então, consequentemente, tudo... Por isso, quando o devoto, o mestre espiritual, ele deve ser reverenciado tal qual o próprio Deus. Porque ele revela Deus. Então, por isso, essa reverência ao mestre espiritual. Tá bom? Shila Prabhupada aqui, Jai! Vamos aos comentários de vocês, sempre muito relevantes. O Haridashna, o mundo material, também é um sanatório. Assim como no sanatório encontramos indivíduos com a mão dentro da camisa na altura do peito, acreditando que é Napoleão. Assim mesmo no mundo material, todos acreditam que são o personagem que não são. Exatamente, né? Esse é o poder de Maya, né? Essa capacidade de Maya fazer com que a gente... Maya tem uma tradução do termo Maya, que quer dizer aquilo que não é, né? Que faz a gente ficar identificado com aquilo que não somos, né? Obrigado aí, Haridashana. Então é isso, gente. Essa é a nossa leitura de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma outra manifestação aqui de vocês, ouvintes. Parece que não. Então, muito bom. Vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Peraí, Marcelo Magalhães. Por dependermos 100% do nosso aparelho corpóreo para cuidar de todas as demandas materiais, não seria fundamental cuidarmos melhor dessa máquina? Muito bom ponto. O nosso Bhakta Parikshit sempre traz questões bem relevantes, perguntas bem importantes. E é interessante, Marcelo, que não há dúvidas de que
o corpo tem que ser muito bem cuidado, né? Por isso, por exemplo, dentro da nossa orientação do Sadhana Bhakti, nós somos orientados a seguir princípios regulativos. Princípios que eles preservam e agregam valores a nós, almas espirituais, no nosso crescimento espiritual, crescimento de consciência, e que repercutem positivamente no invólucro, nessa máquina que é o corpo material. Por exemplo, somos orientados o quê? A não comer carne, peixes e ovos. Por que não comemos carne, peixes e ovos? Porque um ser humano, uma alma que se encontra na forma humana, ela tem que ter o elemento compaixão, misericórdia, presente, expandido. E para isso, ela não pode comer alimentos que são fruto da violência explícita que é cometida contra almas que estão em corpos inferiores, corpos de animais. Porque eles sofrem muito no processo do abate, né? Uma morte dura, dolorosa, injusta. Eles não têm direito à vida. Deus dá a vida. Todo ser tem o direito a ter sua vida. E a sociedade humana vai lá e tira a vida de vários seres. Então, em termos de consciência, não é um bom alimento. E, obviamente, o vegetarianismo também promove um grande benefício para nossas funções orgânicas. Nosso corpo se beneficia disso. Uma outra característica é o não se intoxicar. É um outro pilar. É o pilar da disciplina, da austeridade, onde nós evitamos nos intoxicarmos. A não intoxicação, o que faz? Com que você fique lúcido, né? A gente não ingira, não bote para dentro da gente substâncias que vão, assim, impactar a nossa consciência, inebriar a nossa consciência. Aumentar o fluxo de pensamentos aleatórios. Não, então a gente fica ali com consciência limpa, mente limpa, nada de drogas. Prabhupada, ele orienta até a não tomarmos café, porque o café ele tem a cafeína, que é um estimulante absurdo. Tem pessoas que são altamente sensíveis à cafeína, como eu, por exemplo. Tem outras que não são tão sensíveis à cafeína. Mas, enfim, qualquer substância que afete o nosso metabolismo, que impacte a nossa consciência, deve ser evitado. E isso é muito bom também para o corpo, porque você se protege. O corpo se beneficia de drogas ilícitas, de elementos, substâncias que impactam, obviamente, a estrutura física também. Então, olha que interessante. E o curioso é que o materialista, ele normalmente está muito preso, né, se identifica como sendo o corpo, e, no entanto, ele age sempre por conta do desejo de se gratificar sensorialmente. Ele atenta contra o seu próprio corpo. Ele macula o seu corpo. E o transcendentalista, que já está entendendo que ele é uma alma espiritual, ele entende a importância do seu veículo de transporte, que é o corpo, ele cuida muito melhor do corpo do que o próprio materialista. Então, muito obrigado por essa sua questão, Marcelo, muito boa. O Rabidarshana aqui comenta: o nosso Sadhana Bhakti faz os devotos envelhecerem com qualidade e joviais, com sobriedade e vigor. Sem dúvida. Ah, já vai buscar a Manuela? Tá. Eu tô acabando aqui, eu vou com você. Então, gente, sem dúvida, a gente observa devotos com idade assim madura. Ué, peraí que o nosso... O Instagram voltou aqui, pronto. Devotos com idade madura, mas com
assim, uma aparência ainda bastante jovial. Por quê? Porque cuidam muito bem do corpo, entendeu? Então é isso. Tá bom, gente? Então, foi bom estar aqui com vocês. Obrigado vocês que reciprocaram, que participaram. Aqueles que participaram meramente na condição de ouvintes, também agradeço a presença de vocês e participação de vocês, desejando um ótimo final de semana, que todos estejam iluminados pelo conhecimento transcendental, nutrindo suas inteligências e possam estar conectados com o sistema do serviço devocional a Krishna. E ao Guru, ao Mestre Espiritual, o servo de Krishna, tá bom? Hare Krishna, Shila Prabhupada Ki Jai.